Hoje a gente está aqui para mais um Fichex Talks, junto com o João, nosso head de CS, e a gente vai falar um pouco sobre simulações que a gente pode trazer aí para o mês de maio. Então, se apresenta aí para nós, João, e vamos falar. Fala, Rafa. Fala, pessoal. Exatamente. Bom, me chamo João Gabriel, faço parte aqui do time de CS e vai ser bem legal essa nossa conversa, né? A gente já abordou um pouquinho nos outros Check Talks a parte da sazonalidade, né? E a importância de a gente poder trabalhar um conteúdo que faz sentido, né? Com o tempo ali, com o mês, com o assunto que está quente no cotidiano. Então hoje que a gente vai conversar um pouquinho mais, né? E até mostrar alguns exemplos aqui que a gente já tem pronto já para poder utilizar. Legal. Então bora lá. Agora, né, no mês de maio, a gente sabe aí que tem uma demanda muito grande por uma simulação que vai trazer de informes de rendimento, a entrega da declaração do imposto de renda. Como que a gente pode trabalhar isso, João? Legal, Rafa. Sim, né? Como a gente comentou também, todo mês tem um assunto relevante para ser trabalhado. E agora, né? Finalzinho de abril, começo de maio, imposto de renda, informe de rendimentos, tudo falando um pouquinho, né, sobre esse assunto. É muito legal e é um assunto que casa muito bem, né? Tanto com questões ali do dia a dia do trabalho, né, do colaborador, como também, né, do dia a dia ali, realmente do indivíduo, né, que a gente sempre brinca. Ataca o CNPJ e o CPF ao mesmo tempo do usuário, né? Então isso é um tema que chama atenção como um todo, né? A gente está compartilhando aqui a tela, né, da nossa plataforma, que já tem alguns exemplos aqui de modelos de simulação, né, ou seja, mensagens que podem ser enviadas ali para os nossos usuários, sempre com o intuito de chamar a atenção realmente do público, né? Claro que agora a gente está focando na parte sazonal, né, Rafa? Mas sempre tem uns assuntos ali que são mais genéricos, né? Que a gente brinca também, que pode trabalhar ao longo do ano inteiro, né? Que são assuntos que rendem também muitos dados, mas agora a gente está focando um pouquinho, então, nessa parte do imposto de renda e informe de rendimentos. Aqui, pessoal, a gente separou, né, alguns exemplos que a gente já tem pronto já, né, nos nossos próprios modelos, que a gente vai criando, né, em conjunto aqui com os nossos clientes também, e sempre deixando pronto essas sugestões ali para poder utilizar. Agora, esse é o assunto, mas ao longo desse ano, a gente trabalhou bastante conteúdo lá também, né, no início do ano, falando de férias, falando das normativos, né, anuais, que é muito comum também. Pegando, né, Rafa, também o início ali desse ano. Feriado com carnaval, um assunto super importante que a gente também utilizou bastante como exemplo. E mais recente, a própria Páscoa, né? Então, pós-Páscoa, esse assunto também é muito legal de poder trabalhar. Então, sempre tem esses conteúdos. A gente separou aqui, pessoal, alguns exemplos aí que a gente já tem pronto, então, conforme a gente comentou, tá? Esses aqui são, claro, modelos, né, que a gente utiliza ali na nossa base e utiliza como ideias também, né? Então a gente sempre está sugerindo novos conteúdos aqui para a nossa base de clientes. Esse aqui realmente é mais uma das opções. Claro que tudo aqui também permite, né, a etapa da customização, que é algo que a gente conversou bastante também já no passado, né? Então a gente tem muito material base, muito material realmente de exemplo que a gente consegue trazer, né, e utilizar qualquer customização, qualquer personalização, a gente consegue aqui em conjunto com o time aqui dos clientes atuar e aí sim, né, poder fazer algo ainda mais interessante. Mas esses quatro exemplos aqui que a gente trouxe, ele realmente, né, aborda esse macro assunto, né, então sempre tem esse tema rolando, mas ele pode ser feito de maneiras distintas, né? Tanto algo um pouco mais externo para o usuário, né, como se fosse ali, no caso realmente, né, algum dos iniciais aqui, um e-mail do próprio governo, por exemplo, né, falando com o usuário ali sobre os assuntos. Olha, fulano, você precisa, né, se atentar. O calendário atualizou, por exemplo, né, que é um assunto muito legal, realmente, né, uma chamada muito legal de utilizar. Como esse também, né, last call, né, a última chance que o usuário tem para poder, né, realizar e ter a declaração. Então, sempre utilizando esses gatilhos mentais que a gente chama também, né. Fulano, teve uma alteração que você não viu, né, Ciclano, teve aqui, né, algo não foi aprovado da maneira correta, clica aqui, né, você tem X tempo, ou nesse caso também aquele primeiro que a gente mostrou, novas regras foram, né, realizadas e a pessoa, entre aspas, né, ainda não se atentou e não seguiu esse padrão, né? Então são conteúdos ali que, de novo, chamam muita atenção do usuário, isso rende, né, o interesse e, por que não, né, todos esses modelos aqui, eles podem muito bem ser utilizados também em conjunto, né? Caso a gente não queira utilizar apenas um, por que não utilizar, né, os três ou também esse outro que é bem legal, que é o de informe de rendimentos, né?
pouquinho mais com a carinha interna, né? Como se fosse o próprio time, né? Ou alguma outra ferramenta ali genérica, né? Quem sabe às vezes até o próprio banco do usuário, né? Compartilhou e fez, né, esse aviso para ela que a pessoa ainda não ou tem uma atualização ou ainda não realizou algum assunto, né? Então é muito legal e são conteúdos ali que, de novo, dá para ser utilizado durante esse período e que vai despertar o interesse do usuário. E qual a melhor parte? A gente guarda, né, todo ali esses indicadores, a gente sabe para quem que a gente fez o envio, quem interagiu na caixa de entrada, né, que é um ponto super importante das simulações, identificar se o assunto rendeu, né, as pessoas abriram, fizeram a leitura ali desse nosso conteúdo que a gente mandou. E qual o próximo passo, né, pessoal? Que quando a pessoa abre, se interessa, ela pode cair, né? Ela pode realmente clicar. Seja pego por não importa qual seja, né, o gatilho mental que despertou no usuário, ele pode clicar, ele pode, né, cair e quem sabe iniciar o nosso treinamento, né? Então aqui a gente já está pegando já um assunto, pegando o tema, né, principal ali para o usuário e o pós-clique poderia ser muito bem já um treinamento. Então a pessoa sai do e-mail, é direcionada para o navegador. Claro que também depois a gente trabalha 100% aqui na parte da customização, né, na personalização aqui da nossa página também, né, então com as cores da empresa, com o logotipo, acrescentar informações internas, caso queira, logo de cara. E essa é apenas uma das trilhas que a gente tem disponível, né, de dezenas e centenas de outras opções. Essa daqui a gente gosta bastante também, né, um conteúdo bem legal para utilizar na simulação de phishing, porque já dá um aviso para o usuário. Fulano, você caiu, né? Você clicou aqui, você interagiu com o teste da equipe de segurança. É importante, né, se atentar aqui às dicas que a gente vai passar e já dando já um caminho para a pessoa. Esse é um conteúdo super interessante, né, que a gente pode, como sempre, então, adaptar, mas ele de base também já funciona muito bem. Porque tem o disclaimer, tem as dicas rápidas, né? Então a gente sempre gosta também de colocar opções, né? Tanto aqui em texto, como aí sim rodar também o vídeo, né? Um das nossas pílulas de conhecimento que a gente chama aqui dentro de casa, que é uma ferramenta ótima aqui de engajamento para o usuário. Então, toda essa trilha aqui de treinamento, imaginando que a pessoa foi pega de surpresa, né? Ela clicou, se interessou, não sabe muito bem os riscos que pode causar nesse clique, esse redirecionamento ali para um site, para um link que a pessoa não conhece. A gente consegue facilmente também já conscientizar o usuário. Então, no único disparo, a pessoa, né, ela abre essa porta, né, abre essa brecha, mas também entende e sai conscientizada ali dos perigos, né, e de novo esses nossos vídeos aqui são muito interessantes, porque justamente pega nessa parte do usuário, né. É algo rápido, direto, mas de fácil absorção, e a pessoa então ela consegue finalizar em 3, 4, 5 minutos, ela abriu a porta, mas ela identificou quais foram os erros, saiu conscientizada, e mais importante, quando ele interage conosco, também fica esse registro, né. Então aqui a gente viu uma trilha super padrão de poder utilizar, poder muito bem ser utilizada já, né, para o pessoal aqui nas próximas semanas, início de maio, ali ao longo também do mês, e começo, meio e fim. Sabe quem clicou? Mandei para o Rafael, identifiquei se ele já abriu aquela mensagem na caixa de entrada, se ele clicou, se ele caiu na nossa simulação, legal, foi levado para o nosso treinamento, finalizou ou não finalizou essa nossa ação, e também pode deixar um feedback, enfim, a gente segue montando essa trilha e sempre aproveitando o máximo possível do tempo, né? Então, são indicadores preciosíssimos, né? Imagina que a gente tem uma rotina legal ali de campanhas, disparos, ao longo de um trimestre, um semestre, ao longo de um ano inteiro. Conseguir identificar, será que aquele grupo, será que aquela pessoa é um usuário recorrente? Ao mesmo tempo, se ela caiu mais de uma vez, ela fez ou não fez aquele treinamento vinculado, e por aí vai, né? Tudo isso com base numa mensagem, com base ali num conteúdo que desperta a atenção dela, e no caso ali, de novo, pegando a sazonalidade como um gancho, né? E aqui o treinamento é apenas uma das opções, né, que a gente sempre comenta. O usuário pós-clique, ele poderia muito bem ser levado também uma página falsa, quem sabe, né, solicitando ainda mais informações. A gente tem que fazer essa correlação, né? O usuário caiu no e-mail e confiou também num site, né, desconhecido ali, numa página 100%, né, desassociada ali ao dia a dia dela. Ou quem sabe, não, João, primeiro a gente vai fazer um teste inicial que todo clique vai levar para uma página, né, de erro, o usuário vai ser encaminhado para um site que exista mesmo. Eu quero só identificar primeiro quem abriu essa porta, né? Quem acreditou, quem clicou, quem caiu na simulação. E aí, depois de uma semana, 15 dias, eu vou rodar um treinamento específico para essas pessoas, chamando a atenção, levantando, né? Mando um comunicado, levando o usuário ali para o treinamento que é obrigatório e reforçando
a funcionalidade, reforçando a importância dentro de casa. Então aqui são alguns exemplos, né, algumas opções que a gente consegue já desde cedo, né, utilizar, e por que não fazer uma mescla de cada uma, né? Num tema específico a gente faz uma campanha desse estilo, na próxima a gente coloca um treinamento para ver como o pessoal se sai, e por aí cria essa rotina, cria essa recorrência, que a gente conversou bastante também já ao longo do tempo, né, Rafa? Com certeza. E essa recorrência é importante, né? Porque faz parte do processo, faz parte da compreensão se as pessoas estão caindo, quantas vezes ela já caiu, se ela é um usuário que está realmente, né, conscientizada e tem noção dos riscos que ela faz parte, né? E medir essa recorrência é extremamente importante. Como que a gente pode lidar com esses usuários recorrentes, João? Legal. O treinamento, eu acho que é uma parte importante, né? Conforme a gente comentou bastante também, tem o registro se a pessoa realmente caiu mais de uma vez e qual foi o ciclo, né? Às vezes o usuário ali, ele tá mais atento, né? Se a gente faz uma coisa, uma recorrência mensal, por exemplo, né? A gente consegue já medir uma curva ali ao longo do tempo. Importantíssimo, então, identificar esses casos, né? A pessoa falhar uma vez, né? A gente pode fazer o treinamento, já pode ser direcionada a essa opção. 2, 3 vezes que a pessoa está caindo, acho que acende, né, um alerta para o time que talvez a gente possa, para esse grupo, para esse usuário, fazer um treinamento, fazer uma recobrada, né, uma retomada ali de informações de maneira distinta. Chama o usuário ali, a gente rola uma palestra para a pessoa, faz um treinamento mais direcionado, vincula um ou outro assunto, né? E às vezes com até experiência, né, histórica de outras passagens também, que às vezes não é só um usuário que é um recorrente, né? Às vezes é um grupo inteiro. Às vezes o próprio pessoal do time de TI é recorrente nas simulações de phishing e não faz os treinamentos, não acompanha os comunicados que a equipe solta. Então é interessante reconhecer, identificar quem são para a gente sim poder trabalhar da melhor maneira possível. O mais comum é tratar a recorrência dessa maneira, né, realmente, ó, com cuidado, entendendo quem são as pessoas, reforçando a importância e ficando cada vez mais em cima ali desse público, né? Então é importante ter realmente essa rotina, né, ali das atividades para a gente poder realmente metrificar ao longo do tempo. Um disparo único, às vezes realmente ele é importante, ele é de maneira pontual, né, para aquele momento, mas ele não necessariamente reflete, né, realmente a régua, né, média ali do grupo. Então, por isso que ter essa recorrência, ter essas múltiplas atividades ao longo do ano, aí sim, a gente consegue identificar e ter uma certeza muito grande. Olha, aquele grupo, aquele pessoal ali dentro da companhia tá suscetível, abriu as portas muitas vezes, né, e quem sabe até identificar no futuro, olha, finalizamos um ano, finalizamos um ciclo aqui grande de atividades. Qual foi o tema que rendeu mais a atenção do público, né? Qual foi um assunto que, olha, esse assunto aqui do imposto de renda, ou um assunto que seja numa ferramenta interna, foi o que mais rendeu. Então a gente pode utilizar de novo esse tema para aí sim, né, trazer ainda mais interesse do público, transformar, quem sabe, numa palestra, né, ali de conscientização para o usuário, para os usuários, né, ali reunir uma turma para poder repassar as informações. Então, tudo isso conversa muito, né, com os assuntos, tudo isso conversa muito ali com realmente as atividades que a gente está proposto para fazer. Sempre mesclando, sempre, né, trazendo algo novo e conseguindo costurar, né, é uma parte muito importante e tratar a recorrência da maneira, né, devida ali e principalmente identificar quem são os usuários, identificar em qual grupo aquele público pertence. Legal, show de bola. Bom, pessoal, esse conteúdo faz parte de uma nova série que a gente está desenvolvendo, que é quais temas podem ser trabalhados recorrentemente, como que você pode trabalhar simulações sazonais aí dentro do teu plano de conscientização. Queria te agradecer pela aí, trazer o conhecimento, demonstrar pra gente e deixar aqui no comentário, pessoal, qual tipo de conteúdo ou qual simulação pode ser trabalhada aí no mês de junho. Valeu, João. Muito obrigado, hein? Valeu, pessoal, valeu, Rafa, e, pessoal, aguarde para os próximos aí capítulos dessa nossa nova série. Show de bola. Obrigadão, Valeu. pessoal. Até a Tchau, tchau. próxima.